Graças a Deus, irmãos. Hoje é dia 7 de dezembro, domingo. Ontem nós tivemos mais um seminário na base, cheio da presença de Deus, cheio da graça do Espírito Santo, repleto de pessoas. E aqui eu também quero aproveitar o ensejo para agradecer a todos que estiveram presentes na base, que somaram com a nossa mesa, que trouxeram bolo, trouxeram panetone, trouxeram refrigerante, suco. Então aí fica o estímulo e a motivação para você que visitar a nossa base também somar com a nossa mesa, né? Some conosco para que a gente tenha uma mesa mais farta, para que a gente tenha momentos de comunhão ao redor da mesa, com uma mesa assim mais repleta de bênçãos, né? Sempre o melhor que a gente pode nós vamos estar apresentando, que é o café, a bolacha, né, a água, o essencial sempre vai ter ali. Mas fica aí a motivação. Quero aproveitar também o ensejo para deixar um puxão de orelha a você, meu querido. Nós temos um espaço limitado na base de 100 lugares, né? Eu costumo, por medida de segurança, fechar as inscrições entre 80 e 90 para preservar o nosso conforto ali, né? Só que o seminário de escatologia que teve ontem, houve muita procura, né? Tem muitas pessoas procurando saber mais sobre o tema escatologia, o que é válido, né? O povo perece pela ausência do conhecimento. Então, já que a gente não pode impedir a tempestade, vamos buscar as estratégias para nos preparar para a tempestade. Essa é a base, é o esteio, é o fundamento do seminário nosso de escatologia, né? Nós não temos a pretensão, por exemplo, de esgotar o tema, que é um tema muito extenso, mas a gente se atém ao que é mais importante. Então tivemos ali 103 inscritos. Eu avisei, gente, você está sujeito a ficar em pé, está sujeito a sentar no chão. E o povo, não, tudo bem, Daniel, faço qualquer coisa, fico em pé, sento no chão, não tem problema para mim. O que importa é estar presente. Então nós fizemos 103 inscrições e avisamos as pessoas. E o resto a gente passou a recusar. Colocamos na fanpage, olha, vagas esgotadas, tivemos uma fila de espera de mais de 80 pessoas. Gente, 40 pessoas faltaram. Poxa, eu entendo que você pode ter um problema, mas poxa, me avisa. Se você avisa o missionário, avisa o Daniel, olha, Daniel, não vou poder ir, né? Eu pego aquela pessoa que está na fila de espera e reloco. Então você tirou o lugar de alguém que tinha o interesse de aprender mais, né? Então isso não é correto, né? Isso não é uma atitude cristã. Então fica aqui o puxão de orelha para vocês em amor, tá bom? Nós oferecemos também 17 bolsas para pessoas que não tinham condições de pagar, né? E 40 faltaram. Então, puxa vida, né? Nós vamos ter mais um seminário dia 20, seminário de cura e libertação. Lembrando, soldado ferido não combate o bom combate. Então fica aqui o estímulo e o incentivo a você vir participar também da nossa mesa, é o último seminário do ano. Vamos fazer também uma celebração e agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu nesse ano de 2014 e nutrindo novas expectativas, desafios e vitórias para 2015. Então fica o convite para você, e se você fez a inscrição, querido, honre o teu compromisso. A palavra de Deus diz que aquele que faz um voto diante do Senhor e não cumpre, é melhor que não tivesse feito. Não brinca com Deus. É o que eu sempre costumo falar, não brinca de ser crente. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele é capeta em tempo integral, 24 horas. Ele trabalha full time sendo capeta. E se você é crente só de final de semana, você está em desvantagem, né? Então esse é um primeiro ponto, puxão de orelha para vocês. Uma outra coisa, no vídeo passado, eu apresentei para vocês uma canja, né? Assim, uma coisa que eu imaginava que não ia ter grandes repercussões, embora fosse apenas 3 pessoas que se manifestaram no universo de mais de 40 mil, somando as redes sociais, que é a fanpage, o Twitter, né? Somente 3 pessoas se manifestaram, mas foram agressivas, sabe? Foram hostis. Isso não é a conduta cristã. Gente, se você, sei lá, é adventista, se você é muçulmano, se você é católico, eu respeito a todos, porque quem sou eu para estabelecer julgamentos? Então eu peço que vocês tenham o mesmo respeito comigo também. Então vocês podem discordar do Daniel, não tem problema, mas discordem com sabedoria, não discordem agredindo, porque isso fere os preceitos de Cristo, né? Fere os valores da igreja. Nós já temos escândalos demais, já temos divisões demais no nosso meio, não precisamos somar, jogar mais lenha nessa fogueira, né? E se você não está disposto a aprender, não vem para a escola. É simples assim, não vem para a escola. O soldado que não acata ordens jamais vai ser um soldado e nunca vai ter vitória no campo de batalha, né? Então a gente está apontando caminhos aqui, nós estamos trazendo ensinamento. E gente, eu não ganho nada para fazer esses vídeos. Eu não sou remunerado, eu separo tempo para preparar essas pautas, eu me consagro, eu me preparo, leva tempo para editar esse vídeo, para subir para o YouTube,
Faço por amor a Deus. Eu não estou fazendo para ganhar dinheiro, não estou fazendo para extorquir o povo, estou fazendo para somar. É o melhor que eu posso fazer. Aí você se desdobra e ainda recebe pedrada. Poxa vida, gente, isso realmente desgasta. Eu conheço muitos pastores que abandonaram a igreja. Abandonaram a igreja porque eles falam: Daniel, cansei das ovelhas. Porque as ovelhas só me dão pedrada, só me cobram, só querem, mas ninguém quer ajudar, ninguém quer estender a mão, ninguém quer somar comigo. Então chega um momento que cansa, né? Então, poxa vida, para que manter essa chama acesa no coração do missionário, eu conto mais uma vez com as suas orações, com as suas ofertas de amor, especialmente agora no fim do ano, tá? Que o missionário normalmente é esquecido no final do ano. Não esqueçam daquele que não esquece de você, que estão sempre presentes nas minhas orações, né? Lembra das palavras de incentivo, ajudam bastante. Eu não estou buscando adulação, eu não quero confete, né? A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, mas é legal quando alguém vem e diz: poxa, Daniel, legal, seu vídeo me edificou, eu vejo que tem valido a pena esse trabalho, né? Então você pode discordar. Se você não está querendo aprender, você sai da escola. Se você desacatar um juiz, você vai preso. Se você desacatar uma autoridade policial, você vai preso por desacato. Se você está numa faculdade e você desacata o seu professor, né, você pode ser suspenso. E se você for ser reincidente, você pode ser expulso da escola. Então nós expulsamos essas 3 pessoas que estavam criando polêmica, polemizando ali, que mesmo tratando com amor, mesmo: meu irmão, olha, sabe, Jesus deu sangue, suor e lágrimas para o povo. Ele deu o que ele tinha de melhor, todo o seu sangue, todo o seu suor, todas as suas lágrimas, deu o seu tempo. E o que o povo deu para ele? Crucifica, mata Jesus. E é assim que a gente às vezes se sente, né? Você dá o melhor e ainda recebe pedrada. Felizmente foram só 3, mas me entristece o coração. Eu sei que eu não vou agradar todos, nem Jesus agradou, mas me entristece a atitude, né? Essa atitude hostil realmente entristece o meu coração. Eu peço as suas orações aí para que Deus continue nos fortalecendo, criando em nós uma blindagem, né, contra essas pedradas aí. Então expulsamos essas 3 pessoas aí, que embora eu tenha explicado: irmão, é assim, é assado, né? Olha, desse jeito, não quero saber porque você tem que ler a Bíblia, Daniel. Eu falei: poxa vida, eu li a Bíblia, queridos? Olha com o que você está falando, né? Não estou dando carteirada aqui, porque a honra é dele, mas eu quero mostrar que há um preço para você conquistar a autoridade espiritual. Para eu começar a ouvir a voz de Deus, foram 8 meses dobrando o joelho, orando todas as noites para: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. 8 meses orando e jejuando, muitas vezes passando madrugadas para que Deus abrisse meus ouvidos espirituais. Paguei preço, sabe? Eu escrevi 14 livros, desenvolvi 6 seminários, cada um com 10 horas de duração, né? Sabe quanto tempo leva para escrever cada livro? Pelo menos 2 anos para você produzir uma obra, um livro. Li a Bíblia mais de 10 vezes. Tenho 16 anos de ministério, visitei mais de 1000 locais por esse Brasil. E aí uma pessoa que não sabe nada disso, talvez não leu a Bíblia nem uma única vez, e se esconde atrás de um fake, de um perfil falso, vem dizer: ah, Daniel, tem que ler a Bíblia. Poxa vida, gente, isso realmente me entristece. Eu já era para eu estar mais acostumado, calejado com isso, mas ainda fere um pouco, porque eu sou humano, né? Porque eu sou humano. Então fica aí a questão: banimos esses 3, expulsamos da escola. Não quer aprender, né? Quem acha que sabe tudo nunca vai poder aprender. E se por acaso, sei lá, você mesmo assim não está feliz: ah, Daniel, você está errado porque eu não concordo com o seu jeito de falar, não concordo com o seu discurso. Tudo bem, não assista o meu canal, não faça parte da minha fanpage, não visite o meu site. Sabe o que você pode fazer? Eu até listei aqui para não esquecer. Você pode, por exemplo, comprar algumas meias apostólicas, porque onde plantar a planta dos seus pés será uma terra abençoada. Vai lá comprar a meia apostólica, R$200 a meia apostólica. Você também pode comprar o martelo da justiça, né? Você compra na igreja o martelo da justiça consagrado, ungido, e as suas causas judiciais serão ganhas pelo poder do martelo. R$1.500 o martelo da justiça. Você também pode comprar a fronha ungida para ter sonhos maravilhosos e não ter mais pesadelos. Você pode receber a unção dos celulares, onde você só vai receber notícias boas. Olha que coisa maravilhosa, né? Você pode também comprar o tijolo consagrado, como profecia para a casa própria, R$250 o tijolo. Pode entrar em inúmeras campanhas da prosperidade, alguma delas cobrando R$1.000 por mês, totalizando 12 mil por ano para você ser próspero. Na verdade, quem vai ser próspero é quem vai receber o boleto do carneiro, né? Você pode passar pelo Vale do Sal, pela sombra da cruz, pela unção dos 300, pode levar a Arca da Aliança para casa, ungida, consagrada, e a sua vida vai mudar. Paga R$1.500 pela Arca da Aliança, já pode chegar a R$3.000.
pode levar a pedra que matou Golias pelo preço módico de R$500. Você pode levar uma espada de plástico comprada na 25 de março, mas essa é ungida, aí você paga R$300 por ela, né? Vá na fogueira santa, enfim, tem muitas coisas que você pode fazer, você não precisa ficar atrelado a ouvir o que o Daniel tem a dizer. Olha, tem um fast food aí para você. Tem gente, olha, vou ser muito sincero com isso aí, eu tenho que falar a verdade, Jesus é contundente com a verdade, meu compromisso é com a verdade. Tem gente que gosta de lixo, essa é a verdade. Então, gente que gosta de lixo, se alimenta de lixo e pronto. Vai lá, então, aqui eu estou passando água limpa para você. Essa água viva vai trazer vida para a sua vida, tá bom? Então, esteja preparado. Eu quero só deixar um esclarecimento a questão dessa história do sábado, né, para a gente pôr um ponto final nessa questão aqui, ó. Inclusive eu postei 2 vídeos a mais. Interessante que ninguém é profeta na própria terra, né? Quando o Daniel sozinho fala, então isso aí tá errado. Mas eu postei mais 2 vídeos, um de um pastor e outro acho que é um bispo. Os dois eles têm um certo renome. Eu não vou dizer que eu concordo com tudo que eles falam, mas aquele discurso era muito equilibrado, muito pautado, muito alinhado com a palavra de Deus. Então eu publiquei, né? Porque na verdade Deus estabeleceu um dia para o descanso. É isso, porque se você trabalha ininterruptamente, você é escravo, né? Então Deus ele estabeleceu dizendo assim, olha, você não precisa ser escravo. Imagina o sacerdote, né? Como um dos pastores colocou lá, o sacerdote que trabalha no domingo, que está ensinando o povo, ele tem direito a descansar outro dia da semana que não seja o domingo. Então nós estamos falando nesse vetor, né? E separar, claro, um dia para Deus. Eu expliquei exatamente o porquê disso e postei mais 2 vídeos. Aí quando eu postei os outros 2 vídeos, Daniel, agora eu estou entendendo. Né? Sabe, eu acho que não precisa chegar nesses extremos, né? Olha só o que fala aqui, Marcos capítulo 2, versículo 23. E aconteceu que passando ele num sábado pelas searas e os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, né? E os fariseus lhe disseram, lá vem os doutores da lei, lá vem aqueles que se acham sábios, lá vem aqueles que sabem todas as coisas, que nunca vão aprender nada. Esses mesmos que Jesus chamou de condutores cegos, raça de víboras, sepulcros caiados e hipócritas, vem apontar o dedo para Jesus. São esses normalmente que vêm, né? Quem menos faz é o que mais critica, né? Como diz Shakespeare, os vasos vazios são aqueles que mais fazem barulho, né? Então os fariseus disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Ou seja, eles estavam fazendo algo que no sábado era proibido fazer. Né? E Jesus, quando eu digo que Jesus corrompeu o sábado, eu estou dizendo que ele fez algo que não era permitido fazer no sábado. Isso é corromper. Imagina que você convidou alguém para vir na sua casa, né? A pessoa convidou para sentar na sala. A pessoa vai lá, abre a geladeira, pega a comida sua, liga a televisão, depois sobe no teu quarto, toma banho, dorme. Ele corrompeu o teu lar, ele profanou o teu lar. É nesse sentido, é dele fazer algo que não era permitido ou não era esperado que ele fizesse. Nesse sentido. Vês, né, que fazem no sábado o que não é lícito, mas ele disse, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Ou seja, a vida está acima, a vida é o maior patrimônio, né? Então a necessidade de Davi ali, ela estava acima dos preceitos da lei, né? Quando entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, do sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem é o Senhor do sábado, é até o Senhor do sábado. Então Jesus ele esclarece essa questão. Então só para deixar, né, finalizada essa questão aí, para você não ficar ruminando esse negócio. E se você pensa diferente, por exemplo, você é um irmão meu adventista, meu irmão, eu te respeito profundamente, tá? Então eu peço da mesma maneira como eu te respeito, que você respeite a nós também. Afinal de contas, nós servimos o mesmo Deus, né? Quem somos nós aqui para julgar? Eu só estou expondo a posição, né, que os evangélicos têm a respeito do sábado, por isso nós separamos o domingo para culto, como eu já expliquei nos outros vídeos, tá bom? Entenda isso em amor. Então hoje vamos para o tema do dia. Eu prometi um tema mais consistente, mas eu vou trazer essa palavra cifrada, porque se eu falar essa palavra aberta, muitas pessoas que não vão entender, vão espernear e vão passar mal. Então você que é sábio, imagina eu escrever aqui uma equação de segundo grau, imagina eu colocar aqui, falar sobre mecânica dos gases, falar sobre queda livre dos corpos, movimento uniformemente variado, astrofísica, né, universos paralelos, começasse a expandir uma série de assuntos aqui, né, de dobra de espaço-tempo, buraco de minhoca, muita gente não ia entender.
poderia até compreender isso como uma alegoria, como uma parábola, como Jesus fazia. Né? Mas aquele que tem o entendimento, aquele que conhece, né? Que busca, vai entender além da letra, e essa mensagem é para você, que vai entender além da letra, e é para você também, que vai compreender a parábola e vai edificar a sua vida. Esteja preparado para receber essa mensagem de Deus. Abra o seu coração. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele seria pai de nações, e prometeu uma terra. Abraão não viu essa terra, nem os seus filhos, nem Isaac, nem Jacó viram essa terra. Né? Somente depois do cativeiro egípcio, mais de 430 anos que eles ficaram presos ali, e Deus elege Moisés para ser o libertador e vai conduzir aquele povo à libertação, eles começam a caminhar para a terra prometida. Nós conhecemos a história, né? A geração de Moisés não vai herdar a terra, Josué começa a conquista, mas essa conquista de fato, né, começa a ter uma realização real através do reinado de Davi. Davi sim começa a expandir o reino e a nação de Israel, dentro do seu perímetro territorial, começa a ganhar notoriedade. Só que depois, com a morte de Salomão, o reino passa a ser dividido, o reino se divide, né? O povo se divide. Quer saber mais? Veja um vídeo chamado Divisão de Reinos, vai explicar melhor o contexto histórico. Então, Israel ela passa a ser perseguida muito ao longo da história e vai sofrer cativeiros, né? Então vai ser oprimido pelos babilônios, pelos persas, pelos assírios, vai ser oprimida pelos próprios egípcios, como nós já citamos, vai ser oprimida pelos gregos, e aquilo ali começa a ferir o orgulho nacional. Né? Os judeus que, puxa vida, eu sou o povo eleito, Deus me escolheu, né? E como é que nós estamos passando por uma situação dessa se eu sou o povo escolhido de Deus? Então aquilo começa a turvar o orgulho nacional, né? Mas eles tinham uma esperança, né? Eles tinham ali uma centelha de esperança. Em 63 a.C., né, o general romano Pompeu, ele conquista Jerusalém. E Jerusalém vai ficar sob o domínio romano até o ano 476 depois de Cristo. Anteriormente a isto, eles gozaram de uma liberdade muito pequena, né? O povo de Israel gozou de uma liberdade no espaço que durou um pouco mais de um século, né? Que durou essa liberdade deles ali. E depois vem a opressão dos romanos de novo. E aí fica dos 63 a.C. até 476 depois de Cristo, né? Então eles novamente estão oprimidos. E é nesse cenário de opressão que eles têm uma expectativa. Puxa, tem uma profecia lá do profeta Isaías, Isaías 9:2. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Andava em trevas, ou seja, eles não estavam enxergando. Eles já tinham se afastado dos preceitos de Deus, já tinham se distanciado de Deus. Eles tinham seus cultos, os romanos permitiam que eles fizessem os seus cultos, eles tinham as suas sinagogas, tinham os fariseus, os saduceus, os escribas, o povo conhecia as leis, né? Então eles tinham conhecimento das leis de Deus, eles tinham conhecimento da história do plano de Deus, tinham os líderes, tinha o povo, e os romanos não impediam a liberdade de culto para eles, desde que pagassem o tributo, né? Então o povo, embora tivesse tudo, o povo estava cego, e o profeta Isaías deixa claro: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Está falando aqui de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a luz do mundo, né? Então Jesus ele fala que ele é a luz do mundo, bem naquele contexto que ele está dentro do gasofilácio, que era o local do templo onde depositavam ali as suas ofertas, né? E onde ele enaltece a viúva pobre, é um local muito iluminado. Naquele contexto ele fala: eu sou a luz do mundo, né? Então Jesus ele é a luz que ilumina os nossos passos, que dá norte à nossa direção. Só que os judeus, eles acreditavam que eles eram uma nação assim privilegiada, que somente eles herdariam o reino dos céus. Somente eles, e todos os demais que não eram judeus estavam condenados ao inferno. E muitas vezes o crente não pensa assim também, a igreja de hoje não pensa assim também, só o crente vai para o céu. Ontem até no seminário uma pessoa fez uma pergunta muito inteligente: e os muçulmanos? O que vai acontecer com os muçulmanos? Olha, os cristãos, se você somar católicos e os evangélicos, né, estão formando aqui o corpo dos cristãos, nós somos 1 bilhão e 100 milhões de cristãos no mundo, somando com os católicos, que é a maioria, os evangélicos são a minoria. Né? Quando você compara com os muçulmanos, essa religião tem se expandido mais ainda. Sabe quantos muçulmanos tem no mundo? 1
1,3 bilhão de muçulmanos. Eles estão 200 milhões na nossa frente dos cristãos. Aí eu perguntava, o que vai acontecer com eles? E quem sou eu para julgá-los? Deus vê o coração, Deus vê o coração, né? Eles procuram ali obedecer os preceitos que eles acreditam, né, fazer o melhor para Deus. Eles vão fazer a peregrinação a Meca, se vestem de branco, se ajoelham 5 vezes por dia, procuram ter uma vida honesta, procuram não roubar. Eu nunca ouvi falar de um muçulmano ladrão, eu nunca ouvi de um muçulmano tentar extorquir o povo, fazer um ato profético para conquistar isso ou aquilo lá, né, fazer pirotecnia. Então, eu acredito, no meu entendimento, que o amor de Deus ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Assim como os judeus, em determinado momento da história, acharam que era só eles, somente eles eram os detentores da salvação, muitas vezes nós temos essa prerrogância também, essa altivez, né? Essa prepotência de achar, não, é só a gente. Mas olha, nós temos sido um povo mesquinho, um povo egoísta, um povo avarento, um povo egoísta, como era na época de Jesus. Os judeus, eles tinham essa característica, raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, condutores cegos, e a gente começa a incorporar esses mesmos valores e começamos a achar que esse povo é o povo eleito. Olha só que coisa, esse povo é o povo eleito, né? Então nós temos que rever um pouco os nossos conceitos aqui. Quer ver uma outra coisa? Jesus, ele vai criar um barraco. Ele profanou, entre aspas, o sábado, ele acolheu os desprezados, ele tocou o leproso que nem queria tocar, ele acabou conversando com as mulheres que eram desprezadas, e inclusive conversou com uma samaritana, que o povo não gostava dos samaritanos, né? Jesus, ele ouviu a voz do cego, que todo mundo mandava calar a boca, ele se sentava com cobradores de impostos. Jesus, ele quebra paradigmas, né? Ele está mostrando que o reino de Deus é muito maior do que a gente pode imaginar. Por isso eu já indiquei a leitura do livro Fator Melquisedeque para você, para complementar. E Jesus, primeiro, ele corrompe o sábado. Os judeus já não gostaram. Depois, ele acolhe aqueles que os judeus desprezavam. Também não gostaram. E aí, para a cereja do bolo, olha o que Jesus vai fazer. Mateus capítulo 21, versículo 12. Entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram com ele no templo cegos e coxos ele os curou. Então Jesus, ele entra no templo e ele vira a mesa. Ele expulsa os mercadores. Agora imagina Jesus entrando numa igreja hoje, onde hoje a igreja ela vive duas coisas, revelação e louvor. Não tem quase palavra. Podem reparar, a palavra está praticamente extinta, porque não é interessante passar conhecimento para o povo. Um povo que tem conhecimento pensa, e o povo que não tem conhecimento perece, é mais fácil manipular. Por isso que o governo não incentiva, vamos se pautar na realidade brasileira. O governo brasileiro não incentiva a educação. Para que educação? Vai deixar esse povo esperto, eles vão saber votar melhor, eles vão pensar mais. Não, é mais fácil manipular uma massa de pessoas que é mais susceptível a ser enganado, né? Então vira massa de manobra. E os crentes a mesma coisa. É muito mais interessante para os líderes, para os falsos profetas do nosso século, que você não tenha o conhecimento. Então o culto ele fica revelação e louvor. Faz bastante luzes, pirotecnia, show, cara e boca, né? Conta historinha, faz dancinha, faz boneco para vender, faz ato profético, né? E revelação disso e revelação daquilo. Só que palavra mesmo? Nada, porque palavra é a verdade. E a verdade te liberta. Então é muito melhor manter o povo cativo. O cativeiro, como já falamos em outros vídeos, dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro o cativeiro. Agora imagina Jesus entrando num templo hoje, numa igreja de hoje, né? Numa igreja que de repente está vendendo lá fronha ungida, meia apostólica, essas coisas. Jesus ia expulsar esses mercadores. E se Jesus entrasse numa outra igreja, essa igreja não vende nada. Mas ela atrai as pessoas como uma mariposa, é atraída pela luz falsa, com pirotecnia, com luzes, com som, né? A pessoa vai na igreja porque é como se fosse uma balada gospel. Ela está indo lá para o entretenimento, ela não está indo para adorar a Deus. Ela está indo para uma festa, ela está indo para encontrar as pessoas, está indo para paquerar, está indo para fazer parte de um grupo, mas não quer fazer parte da família de Jesus, né?
Essa é a diferença. E aí imagina Jesus entrando, sabe o que provavelmente Jesus faria? Desligaria o som, silêncio total ali e falaria: raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas. Essa casa era para ser uma casa de adoração. E o que vocês transformaram numa boate gospel? É isso que está virando, né? Então nós temos, mais uma vez, estamos invertendo valores. Mais uma vez nós estamos profanando e corrompendo valores de Cristo. E uma vez que você corrompe esses valores, você deixa de dar o melhor. Ontem nós até falamos no seminário, lembra daquela história da mulher que ela chega com um guento de nardo puro e começa a jogar sobre os pés de Jesus e unge Jesus, né? Jesus estava próximo à crucificação, ela unge e alguém dos seus discípulos comenta baixinho, foi Judas que comentou: para que fazer isso? Isso custa muito caro, custa muito dinheiro, né? Para que vai fazer esse desperdício? Podia vender isso e dar aos pobres, mas ele não falou aquilo com a intenção real, porque ele cuidava da bolsa, ele era o tesoureiro e ele roubava da bolsa, ele era ladrão, né? Então, ou seja, ele ia ganhar menos, né? Essa é a questão, a motivação dele não era as pessoas, era quanto ele ganha. Isso está trazendo nos nossos dias também. Quantas pessoas não estão comercializando a fé? Quantos Judas não continuam vendendo Jesus por moedas, né? Por moedas de prata, por moedas de ouro, né? Quantas vezes? E aí aparecia um desperdício, né? Então aquela mulher, ela deu o que ela tinha de melhor. E será que você tem dado o melhor para Deus? A gente dá o que sobra, a gente dá esmola. Olha, faça a conta. Quanto tempo você passa no WhatsApp, no Facebook, na internet, no iPad? Muito tempo. Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa orando, estudando, jejuando? Quase nada. Você dá sobra, você faz um pouquinho. Se você acordar no meio da noite, acordou no meio da noite, né? De repente Deus acordou você para falar alguma coisa para você. Deus te acordou: meu filho, eu tenho algo para te dizer, eu tenho algo para te contar, eu tenho uma revelação para te trazer, eu tenho uma direção, eu tenho uma estratégia, eu quero falar com você, meu filho, minha filha. Aí você levanta e vai para o computador, né? E vai acessar site pornográfico, e vai lá no WhatsApp, e vai mexer no seu iPad. Então você muitas vezes deixa de ouvir a voz de Deus porque é uma escolha. Você sabia que se manter na ignorância pode também ser uma escolha? Eu já escutei isso de pessoas. Eu prefiro não saber a verdade, porque se eu souber a verdade eu vou ter que acatar aquele caminho, porque aí você é indesculpável. Uma vez que você conhece a verdade, você não pratica a verdade, você é indesculpável. Agora, se você está na mentira, se você está no engano, aí tudo bem. Quer ver o que a Bíblia diz a esse respeito? Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Presta atenção no que Paulo está falando, ele está batendo pesado aqui, hein? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Né? Então aqui, uma vez que você conhece a verdade, você pratica a verdade. Quando você deixa de conhecer a verdade, né, aí você tem aquela desculpa: eu não conhecia, mas agora você conhece. Se você conhece, você está agindo errado. Você está agindo errado, né? E é essa a questão. Teve uma vez uma pessoa que falou para mim: ah, Daniel, meu pastor deixa eu fumar, beber, ir para balada, eu faço o que eu quero, eu prefiro ficar lá. Porque se eu conhecer, se eu te seguir, se eu começar a escutar aquilo que você está falando, que a Bíblia está dizendo, aí eu vou ser confrontada. Então é melhor, meu pastor, eu dou um dízimo alto lá para ele, que é uma pessoa rica, e ele mantém, tudo bem, ele aceita isso daí, desde que entre o dinheiro. Gente, você tem que honrar a Deus, não brinca com Deus, porque Deus ele vai pesar a mão sobre a sua vida. Então, os crentes, eles achavam, os judeus melhor dizendo, achavam que eles eram a nação eleita, eles são os escolhidos. E Jesus apareceu o libertador. Eles não reconheceram o libertador. Chegou aquele que poderia dar liberdade aos cativos, né? E eles não reconheceram o libertador, porque eles imaginavam que o discurso de Jesus seria outro, mas Jesus fala de amor, ele fala de fé, ele fala de esperança, ele fala de arrependimento, e essas palavras são a chave
da sua libertação. Essa é a chave da libertação. A palavra que Jesus dá é o verbo que se fez carne. Esse verbo que é Jesus, ele é a chave para que você se liberte do cativeiro. O conhecimento da palavra. Por isso que a ausência do conhecimento faz com que você pereça e fique aprisionado nesse cativeiro. E essa chave ela tem que encaixar no seu coração. Você tem que receber essa chave no seu coração, receber essa palavra no seu coração, e essa chave tem que girar, não é para a porta abrir? Girar significa mudar a rota, você se converter, mudar o caminho, mudar os seus passos. E os judeus não estavam dispostos a aceitar isso. E olha só uma outra coisa, Apocalipse 3:20. É um texto aqui que Jesus está falando à igreja de Laodiceia, é a igreja que se achava rica. Eu não preciso de nada. Muitas igrejas nos dias de hoje também se acham assim. Eu não preciso, tenho dinheiro, eu tenho templos, eu tenho carro, eu tenho mansão, Deus me abençoe, eu sou próspero. Mas será que você é herdeiro dos céus? Será que seu passaporte está carimbado para você ir para o céu? Em algum momento você vai escutar uma voz do Espírito Santo chamando você para o embarque, que nem faz em aeroporto lá, Se prepare para fly, 2, 3, 4, embarque para o céu, Será que você vai estar com o passaporte na mão, com o ticket para entrar? Talvez você não entre, Se o seu tesouro está na terra, você não vai herdar os céus. Nós estamos aqui de passagem. O que é a nossa vida aqui? Nossa vida no ponto da régua da eternidade é um pontinho. E você tem esse pontinho para fazer diferença, para transformar as vidas, para ir de pregar o evangelho a toda criatura, para expandir o reino de Deus, para exalar o perfume de Cristo. E você está pensando em si mesmo. Quando você pensa em si mesmo, você é egoísta, você é avarento. E os avarentos não estão no livro. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Seja esperto, seja pronto para ouvir, viu? Apocalipse 3:20 é o contexto que Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Olha o que ele fala. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Entrarei em sua casa. Então, o que acontece? Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora da igreja, como também na época que Jesus veio, ele estava do lado de fora. Ele não era bem-vindo no templo, ele virou a mesa no templo. Ele não era bem-vindo na sinagoga, ele foi expulso da sinagoga. Ele não era bem-vindo pelos fariseus, os fariseus não gostavam dele. O povo tinha dúvidas a respeito dele. Irmãos dele não acreditavam nele. Quando você fala a verdade, você é perseguido, você é açoitado. E muitas vezes a gente não quer pagar o preço. E pagar o preço de você girar essa chave, de receber a palavra e de aplicar essa palavra à sua parte. Sabe que a sua oração, ela pode mudar o seu destino? E existe um destino macro que você não vai mudar. Você não vai mudar, por exemplo, o dia da sua morte. Deus já determinou isso, já tá escrito lá nos céus. Já está escrito o dia que você vai partir. Já está escrito o dia da volta de Jesus. Já está escrito, Deus sabe, O Filho não sabe, os anjos não sabem, mas o Pai sabe. Já estava escrito o dia e a hora que ia começar o dilúvio. Então essas coisas macro, que o anticristo vai aparecer, por exemplo, isso daí tudo já tem a sua hora, dia e mês marcado, já está determinado. Mas outras coisas não. Então você pode pegar o seu presente, orar, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu coração, muda os meus sentimentos, e você pode alterar o seu destino. Então o seu futuro, ele pode sofrer modificações positivas mediante a sua oração e mediante as suas escolhas corretas dos seus passos, Mas para isso, você tem que girar a chave. Você tem que mover a pedra. Quando Jesus ele cura o cego fazendo cuspe na lama, faz uma meleca lá, ele manda o cego lá, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Ele tinha a parte dele para fazer. Moisés lá marcha, tinha a parte de marchar. Joga a rede à direita do barco, tinha que jogar a rede. Move a pedra, tem que mover a pedra. Então existem preceitos que você tem que fazer. E se você não fizer a sua parte, não vai cair do céu. E as pessoas estão te enganando, dizendo que você vai ser próspero sem trabalhar e sem estudar, que você vai ter vitória sem luta, que você vai ter unção sem santificação. Isso não existe, isso é mentira, isso é utopia. E também essa história de achar que só você é o herdeiro dos céus, olha, isso também é uma grande mentira, viu? Os judeus acreditavam nisso, e Jesus quebrou esse paradigma. Presta bem atenção, o que Jesus chama os fariseus? Mateus 23, 24, condutores cegos, e eles eram os líderes. Quantos líderes eu conheço que estão
cegos. Cegos que não estudam a Bíblia, não conhecem a verdade, vivem de revelação e de louvor, porque isso entretém o povo. Então a igreja virou um entretenimento. Eu já vi cada coisa bizarra, às vezes eu vejo uns vídeos na internet, cada coisa bizarra na igreja, virou tudo, menos culto, menos adoração. É claro que existem as exceções, existe o remanescente fiel. Eu estou me reportando aqui as feridas do corpo de Cristo, aquela parte errada, aquela parte que eu tenho que confrontar, que é o pecado, que é o meu dever como cristão. O que mais Jesus dizia aos fariseus? Mateus 23, 27. Hipócritas, sepulcros caiados, cheios de imundícia. Imagina só, se eu falar isso daqui hoje para um apóstolo que se acha, ele vai me detonar, ele vai me jogar pedra, né? Mas Jesus bateu de frente porque ele conhecia o coração daqueles homens. Se o discurso daquele homem é incompatível com a vida dele, ele é sepulcro caiado, ele é raça de víbora, é hipócrita, ele é mentiroso. Fique atento ao discurso. O pastor fala de amor, ele te ama. O pastor fala de perdão, ele te perdoa. Você já recebeu um telefonema do seu pastor? Uma visita do seu pastor? Né? Um aconselhamento do seu pastor? Né? Quando ele te procura, né? É para pedir dinheiro? Né? Ou é para te abraçar, para te acolher? Né? Será que realmente nós estamos vivendo os preceitos de Cristo? Ou estamos fazendo de conta que somos crentes? Né? Fazer de conta você não entra. Deus não cai nessa história de teatrinho. Mateus 23, 33, raça de víboras, serpentes, é o que Deus está colocando aqui. Mateus, e a coisa mais terrível, Mateus 23, 34 a 35. Portanto, vos envio profetas e sábios e escribas, os verdadeiros. Jesus está dizendo aos fariseus, eu tenho enviado aqui essa nação, eu tenho enviado até vocês profetas verdadeiros, ungidos, capacitados pelo Espírito Santo, tenho enviado para vocês sábios, tenho enviado para vocês escribas. A uns matareis, outros crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas. Você sabe que sinagoga é o local de culto do judeu. Vai ser açoitado dentro da igreja. Quantas pessoas são desprezadas dentro da igreja, são caluniadas dentro da igreja, sofrem difamação dentro da igreja. É um açoite da mesma maneira. Serão açoitados nas suas sinagogas. A outros perseguireis de cidade em cidade, e assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado. Então tenha certeza, se alguém lhe fez o mal e você é um justo, esse sangue está nas mãos de Deus e Ele vai cobrar esse sangue daquele que te prejudicou. Tenha certeza disso. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo. Então todo aquele que está caluniando os verdadeiros profetas, todo aquele que aponta o dedo para o verdadeiro servo de Deus, todo aquele que difama o verdadeiro servo de Deus, está ferindo a Deus. E Jesus diz, quem faz mal a um dos meus filhos, está fazendo mal a mim. Né? E ai daquele que mexer naqueles meus ungidos, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Não brinca com Deus, não brinca com Deus. Honre aquele que te honra. E quando você segue esse caminho, é claro, você vai ser traído, como Jesus foi, você vai ser abandonado, caluniado, desacreditado, desprezado, acusado, sentenciado, condenado e morto. Existem muitas formas de morrer. Às vezes você pode morrer na sua esperança, morrer na sua felicidade, morrer na sua alegria, né? Não deixe essa chama se apagar, lute contra isso. Muitas vezes, eu sou sincero diante de Deus, muitas vezes eu cheguei e pensei também em desistir. Eu falei, gente, eu não aguento mais. Ontem eu perguntei no seminário, quem já pensou em desistir de igreja? Olha, mais da metade levantou a mão, né? E muitas vezes eu cheguei a pensar nisso também, porque, puxa vida, é um trabalho, meu irmão, é um trabalho voluntário, é um trabalho de amor, é um trabalho desgastante, onde 99,9% das pessoas querem receber, mas poucas mãos estão estendidas para oferecer. Né? É isso que a gente tem visto. Nós temos pouquíssimos mantenedores, nós temos pouquíssimas pessoas que têm somado com a gente. Eu clamo a Deus que a gente possa expandir isso, mas eu tenho certeza, se eu vendesse a meia profética, pô, estava cheio de gente na igreja. Né? Se tivesse prometendo aqui a prosperidade, o povo está indo atrás, né, de coisas materiais, eles querem o ter, não querem o ser. A gente tem que reverter esses valores, né? Mudar esses paradigmas à nossa volta. Né? 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, você tem que olhar, você tem que ter o mesmo olhar de Deus, olha o coração, não julga as pessoas pela aparência, não fica apontando, muçulmano vai para o inferno, espírita vai para o inferno, esse aqui vai para o inferno também, o adventista vai para o inferno, o assembleiano vai para o inferno, testemunho de Jeová vai para o inferno.
né? Nós começamos a julgar todo mundo e nós achamos que só nós vamos herdar o céu. Imagina, nós, né, somos a nação eleita, cheio de divisão, cheio de escândalo, cheio de avareza, cheio de mentira, cheio de roubo, cheio de corrupção, afastados de Deus, e você acha que essa é a geração que vai herdar os céus. Gente, vamos parar para pensar. Quem vai herdar os céus são aqueles que verdadeiramente amam a Deus e têm dedicado a sua vida ao reino de Deus, né? A vida ao reino de Deus, né? Uma pessoa uma vez perguntou para mim: Daniel, será que existe essa Santíssima Trindade? Isso daí é uma coisa do diabo, o diabo enganou. Gente, conheça a Bíblia, conheça a Bíblia. Você conhece a Bíblia facilmente sem ser enganado. Mateus 28:19, é o que Jesus está dizendo. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui a Santíssima Trindade, meu irmão. Jesus falou. Então é só conhecer Bíblia. Só um adendo para você. Então Jesus, ele quebra paradigmas. E a grande sacada, o grande paradigma que Jesus quebrou, está aqui. Nesse discurso de Jesus, o Sermão da Montanha, ele rompe todos os paradigmas e ele mostra para quem é o reino dos céus. Bem-aventurados, está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, os humildes, tá bom? E deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro não é vergonha, viu? O choro muitas vezes é um desabafo, né? E o choro, depois do choro, ele traz conforto. O Espírito Santo também te conforta. Não tenha vergonha de chorar. Jesus também chorou. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra. Não está escrito judeu, não está escrito muçulmano, não está escrito o adventista. Os mansos. Se você é manso, você vai herdar a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então aquele que sabe perdoar, vai ser perdoado. Essa é a regra. Jesus está quebrando paradigmas. E por isso os judeus crucificaram Jesus, porque Jesus acabou dizendo, através do Sermão da Montanha, que o reino de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Que o reino, a casa do meu Pai, há muitas moradas, e você vai ser um morador dessa casa. Eu não tenho casa própria aqui na terra, você tem uma lá no céu. Está prontinha para você lá, mobiliada e tudo, né? Mobiliada e tudo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração, sem orgulho, sem altivez, sem ganância, sem corrupção. Esses vão ver a Deus. Os outros, por que eu não vejo a Deus, Daniel? Você é egoísta, você é mentiroso, você acessa site pornográfico, você fuma, você bebe, você enche a cara, você trai a sua esposa, você rouba, você mente. Aí acho que vai meio difícil você ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus é um homem de paz. Ele veio para trazer a paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo dá, mas a minha paz. Então, bem-aventurados os pacificadores. Não joga lenha, né? Joga água. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está sofrendo perseguição? Glorifique a Deus, porque você é herdeiro do reino dos céus. Deus não está falando de religião. Jesus aqui não está falando de religião, não está falando de denominação. Ele está falando de valores celestiais que te credenciam a teu passaporte para os céus. E os judeus ficaram fulos, porque muitos dos judeus não se enquadravam nisso. Ou seja, eles tinham templo, eles tinham os líderes, mas os líderes estavam afastados de Deus, o templo estava corrompido e o povo não vivia Deus. E Jesus, mesmo Deus, se fazendo carne e habitando entre eles, Deus não foi reconhecido, foi desprezado e foi crucificado. A gente faz isso nos dias de hoje. Hoje tem templo, tem pastor, tem ovelha. Mas cadê Jesus? Ele bate a porta ainda. Ele quer entrar na igreja. Ele quer mudar os nossos valores. Ele quer transformar a nossa verdadeira adoração, nossos shows pirotécnicos, né, que a gente chama de louvor, em verdadeira adoração. Deus, ele quer transformar a palavra dos altares em verdadeiras palavras de arrependimento, de santidade, de humildade, de vida com Deus, e parar com essa baboseira aí que só para saquear o povo. Deus bate a porta, Jesus quer entrar. E hoje a gente vive de novo aquele mesmo momento da época de Jesus, um povo que não conhece a Deus, líderes que são condutores cegos, que afastam mais o povo de Deus, templos que são profanados pelos valores de Cristo, né?
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Vão mentir, vão criar calúnias contra você, vão te perseguir. Está escrito: exultai-vos e alegrai-vos, que grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então não se preocupa com o que falam de você, não se preocupa com o que vão colocar a seu respeito. O que importa é que você usufrua, né, do melhor da terra, né, sendo aqui um cidadão dos céus, embora vivendo na terra. E o Espírito vai te capacitar. Sabe qual é o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os valores que te credenciam como filho de Deus. Esses são os valores que são as características de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Separação do joio e do trigo, que está crescendo em nosso meio. O joio está no nosso meio, né? E ele continua: contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há nada que o diabo possa usar como legalidade para tocar a sua vida se você agir com os preceitos de Deus. Então é o momento de a gente resgatar valores. Vamos parar com essa prepotência de achar que só nós seremos os herdeiros, né, da Jerusalém celestial. O reino de Deus, ele é muito maior do que tudo isso. E o reino de Deus busca valores de Cristo na sua vida. Não importa quem você seja, se você é um católico, se é um muçulmano, adventista, né, que você respeite os valores de Deus e siga os valores de Deus. E esses valores é a credencial para que você habite a Jerusalém celestial. Essa mensagem eu queria deixar de todo o meu coração para vocês e lembrar de vocês de orarem pelo Daniel, pela Isabela, pela nossa família, para que Deus nos capacite, nos renove as forças, porque realmente é um caminho estreito e quando você fala a verdade, você é odiado, você é perseguido, você é caluniado e chega uma hora que cansa. Eu clamo a Deus que Ele renove as minhas forças a cada dia e que eu não venha me cansar de anunciar o Evangelho, não venha me cansar de anunciar o caminho da salvação e jamais venha calar essa voz que vai continuar ecoando, vai continuar clamando nos desertos e proclamando a volta gloriosa de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.